Amém. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, como Deus é bom. Como é bom adorarmos ao Senhor. Como é bom entregarmos as nossas vidas ao Senhor. Nós estamos hoje finalizando uma série de pregações no livro de Apocalipse. Nós nos propomos a expor um ciclo dos 7 ciclos do livro de Apocalipse. Esse ciclo começou no capítulo 12 e termina no capítulo 14. E nós vamos ver a segunda parte desse capítulo 14 hoje sobre esse tema, a verdadeira colheita. A verdadeira colheita. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, de número 14, do verso 14 até o verso 20. 14, do verso 14 até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e com a foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: Tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e a lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios do cavalo, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, ó Pai, em temor e tremor, e pedir ao Senhor, ó Pai, ministra sobre os nossos corações com graça, com amor e com justiça, ó Pai. Que o Senhor fale através da exposição da Tua palavra, Pai. Que pela Tua graça e misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento, ó Deus, para que a Tua palavra venha de encontro com os nossos corações. Que seja o Espírito do Senhor conduzindo esse momento. Assim oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para a gente poder entender bem o que está acontecendo aqui, eu quero fazer uma breve recapitulação do que nós já vimos até aqui. Primeiro, nós precisamos nos lembrar que quem escreve esse texto é o apóstolo João, na ilha de Patmos, preso. E por que ele estava preso? Porque era um período de grande perseguição do imperador Domiciano. O imperador Domiciano era aquele que era conhecido como Novo Nero. Ele ia atrás dos cristãos, e os cristãos então estavam sendo presos injustamente, acusados de crimes injustamente, lançados aos leões, sendo colocados como postes de iluminação. Eles eram literalmente queimados vivos à noite. Então nós estamos falando de um período terrível, nós estamos falando de um período de forte perseguição da igreja. E o livro de Apocalipse, então, é para mostrar para aquelas pessoas que estavam passando por esse grande período de perseguição, por esse grande período de sofrimento, que eles tinham que olhar para além da onde os olhos deles podiam ver. Eles tinham que ver a vitória de Cristo Jesus e o que ela significava na cruz do Calvário, mas o que ela significava no fim dos tempos, mostrando que Jesus, então, é o grande herói da nossa vida, da nossa história, da humanidade. Nós vimos no capítulo 12 que Jesus é apresentado como esse verdadeiro herói. Ele foi gerado pela igreja no Antigo Testamento através da semente santa, semente essa que Deus prometeu lá em Gênesis capítulo 3. Ele veio então, e a promessa se cumpriu, e ele fez tudo o que Deus disse que ele iria fazer. Ele foi vencedor aonde o primeiro Adão falhou. Ele foi aquele que nos conduziu à salvação eterna, porque nós perdemos essa salvação, perdemos a comunhão com Deus lá no Éden, quando escolhemos caminhar pelas nossas próprias pernas. Mas nós vimos ainda que a vitória de Cristo expulsa Satanás dos céus, e agora Satanás anda sobre a terra furioso com a igreja, querendo perseguir a igreja e querendo perseguir a semente santa, querendo perseguir o povo de Deus e desvirtuar o povo de Deus de uma adoração verdadeira para com Deus.
E aí no capítulo 13 nós vimos que Satanás convoca dois grandes parceiros, vamos chamar assim, a besta da terra e a besta do mar. A besta do mar era a representação do poder ideológico, do poder político, do poder filosófico, tudo isso para nos desvirtuar da nossa adoração com Deus. Quando a gente adota uma ideologia que é acima do Evangelho, quando a gente adota um sistema político ou uma pessoa política acima do Evangelho, quando a gente adota uma filosofia acima do Evangelho, tudo isso é para substituir o Cristo que há em nossos corações. A besta da terra é o falso profeta, a falsa religião, é a experiência mística, é a maneira que Satanás consegue desvirtuar o nosso coração, enganar o nosso coração, satisfazendo os desejos do nosso próprio coração através da falsa religião. Mas nós vimos ainda no capítulo 14 que essas bestas são vencidas, que Cristo Jesus é aquele que vence a morte, que Ele vai julgar todos aqueles que adoraram a besta, e esse julgamento será através da ira, do derramar da ira do Senhor, mas Ele também vai conduzir todos os santos ao céu eterno. E o texto termina no verso 13 dizendo o seguinte: olha, louvado seja o nome do Senhor, felizes os que morrem no Senhor, porque eles conhecem a salvação, eles conhecem descanso, eles conhecem paz, porque eles habitam eternamente com Jesus. E isso é muito forte, porque imagina você sendo perseguido, sendo açoitado, sendo injustamente acusado, e de repente vem a palavra do Senhor e diz: ó, feliz você que morre no Senhor, feliz você que é perseguido, feliz você que é açoitado, feliz você que é morto no meio dos leões, feliz você que permanece firme ao Senhor, porque isso é a verdadeira vitória. Essa é a verdadeira vitória. E agora a gente vai ver a última parte dessa história. A última parte dessa história diz respeito à colheita final. Alguns meses atrás, nós meditamos no texto do joio e do trigo. E o texto do joio e do trigo, essa parábola do joio e do trigo, Jesus explica ela, ensina ela para dizer o seguinte: olha, o joio, ele nasce junto do trigo, e o joio não é retirado, porque não dá para distinguir, enquanto de fato eles não crescem e não dão frutos, porque essa é a diferença do joio e do trigo. O joio dá fruto, o joio não dá fruto e o trigo dá fruto. Então era esperado que o tempo certo para amadurecer, para que as coisas acontecessem da maneira certa, de fato viesse a colheita final. Jesus conta essa parábola no sentido de que a gente tem que suportar os dias maus, suportar o corrupto, suportar a injustiça, porque no tempo de Deus haverá a colheita realizada pelo próprio Deus eterno. E agora, essa parábola que Jesus conta ali, João está visualizando literalmente ela aqui agora. Ele vai nos falar de uma nova visão no verso 14, diz assim a palavra do Senhor: olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado à nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada nas mãos, ou na mão. Olha só, o que aconteceu? João tem uma nova visão. A visão agora é do Filho do Homem assentado na nuvem branca. Ele está fazendo uma referência a Jesus Cristo, e ele está evocando uma visão que Daniel já tinha tido lá no capítulo 7. Daniel vê esse homem branco sentado a essa nuvem, e ele parecia o Filho do Homem, ele era semelhante ao Filho do Homem. É uma referência ao próprio Jesus encarnado. Ele está narrando aqui o último dia, o último ato, a última cena da história, o último momento da história. E o último momento da história começa com Cristo Jesus se apresentando. A nuvem branca diz respeito a pelo menos dois significados: a santidade de Deus, a como Deus é santo, a como Deus é puro, a como Deus é justo, e também diz respeito à justiça de Deus. Jesus está sentado, e ele está com dois elementos, preste atenção nisso: a coroa de ouro na cabeça e a foice afiada na mão. A coroa de ouro claramente remete à imagem de um rei. Não é a coroa de espinho que está sobre a cabeça de Jesus. A coroa de espinho
Ele ganhou quando Ele se sacrificou por nós. Mas agora não, Ele é o grande vitorioso, é aquele que venceu a morte, Ele é aquele que venceu todas as tribulações, Ele é aquele que venceu o pecado, Ele é aquele que suportou a ira de Deus por causa do povo de Deus, Ele é aquele que suportou o juízo de Deus, Ele é o grande vencedor. Mas na outra mão tem uma foice afiada, e essa foice afiada dá medo para nós. A foice afiada é uma representação de que quem vai fazer a colheita é Jesus. E ela é afiada porque não há possibilidade de falhas. Ela não é cega. Quando a gente faz churrasco lá em casa, ou na minha casa, né? A gente sempre tem um problema, as facas é tudo cega. E os afiadores não prestam. E é ruim para cortar a carne. E às vezes não fica tão legal assim. A gente perde alguns pedaços bons, mas Jesus não. Jesus, Ele tem a foice afiada. E essa é a imagem que João vê do último ato. Mas olha só que cena interessante. Há duas colheitas aqui. A primeira colheita, preste atenção comigo, verso 15. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem. Preste atenção nisso. Jesus está na nuvem, com a coroa e com a foice. Ele está preparado, e do trono do Senhor vem um anjo, um emissário, para trazer um comunicado a Jesus. E olha só qual é o comunicado: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Chegou o tempo, chegou o momento tão aguardado se apresentou. Aquilo que Jesus prometeu se cumpriu. Meu irmão, eu quero que você preste atenção aqui numa coisa muito interessante. Porque às vezes nós confundimos a nossa relação com Deus por causa disso. Nós começamos a entender que a nossa relação com Deus é baseada na graça, e isso é verdade. A primeira vinda de Jesus é para ministrar a graça dele sobre os nossos corações, sobre o coração dos eleitos, sobre aqueles que ouvem a voz do Senhor, sobre aqueles que estão com o coração quebrantados, prontos a se arrepender, sobre aqueles que têm uma verdadeira disposição a servir ao Senhor. Esse é o chamado da graça. A primeira vinda de Cristo é a vinda da graça. Mas não se engane, essa graça não é algo que você pode abusar, essa graça não é algo que você pode pegar para si quando você quiser, essa graça não é algo que você pode tomar como segurança se o seu coração não se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e se você não se apropria dela quando você se entrega totalmente a Jesus. Porque a segunda vinda é a vinda do juízo. Esse mesmo Jesus que veio e morreu nos nossos lugares, esse mesmo Jesus que veio e assumiu a nossa culpa, esse mesmo Jesus que veio e assumiu a ira de Deus na cruz do Calvário, esse mesmo Jesus é aquele que virá com a foice afiada, e ele já está pronto para a colheita, apenas aguardando a voz do Senhor, apenas aguardando a voz do Deus Pai, apenas aguardando a ordem do Deus Pai. E João está olhando para além da onde os nossos olhos podem ver, e ele já está visualizando esse acontecimento. Ele narra como se já estivesse acontecido, apesar de não ter acontecido. E por que ele faz isso? Porque as promessas de Deus não são promessas que podem ou não podem acontecer. A palavra de Deus não é algo que vai ou não se cumprir. Não há dúvida sobre aquilo que Deus disse que iria fazer. Certamente acontecerá. Certamente isso acontecerá. E João está vendo, meu irmão, feche seus olhos, comece a imaginar essa cena. Senhor Jesus, numa nuvem branca, mostrando a sua santidade, com a coroa da vitória nas mãos, mas também com a foice. E agora vem a ordem do Senhor: vá, chegou o tempo, chegou o momento, chegou a hora, vá. E assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice pela terra, e a terra foi ceifada. A primeira colheita diz respeito ao povo de Deus. A primeira colheita diz respeito aos frutos maduros. Alguém me perguntou, e eu já recebi essa pergunta mais de uma vez: Senhor, pastor,
Por que Deus não acaba com esse negócio logo? Por que tem que acontecer tudo isso que está acontecendo? Por que Deus permitiu a gente viver todo esse negócio? Injustiça, corrupção, traição, engano, mundo mal. Por quê? Se já tem um povo eleito de Deus, se o povo já está escolhido, se o céu já está determinado, por que Deus não acaba com esse negócio tudo? Sabe por quê? Porque o fruto ainda não está maduro. O fruto ainda não está maduro. A impressão que eu tenho é que a queda se fez necessária para que a gente pudesse observar de maneira mais palpável, para que a gente pudesse entender de maneira mais real o que é o amor de Deus. Para que a gente não pudesse ter a falha impressão de que estamos na eternidade porque merecemos. Para que a gente não pudesse ter a falha impressão de que somos bons demais para estarmos do lado do Criador. A queda veio para mostrar como nós somos maus. E a queda continua se manifestando em nós, através de nós e no mundo em que vivemos, para mostrar como se dependesse de nós, tudo estava arruinado, completamente arruinado. Nós não conseguimos nos relacionar com amor com as pessoas que nós dizemos que amamos. Nós não conseguimos agir com graça e com misericórdia com as pessoas que nós dizemos que mais amamos. Não conseguimos. Quantas vezes nós nos magoamos, quantas vezes nós nos irritamos, quantas vezes nós guardamos raiva, mágoa, ira sobre alguém, e às vezes o motivo nem é tão grande assim. A queda revela quem somos de verdade. Quando eu estava chegando aqui, o Gilmar me fez uma pergunta que fizeram para ele. Eu acho que encaixa no que eu quero dizer aqui. Alguém perguntou para ele assim: Gilmar, por que Davi, que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, e é tido como um homem especial, é tido como esse homem especial, já que ele era alguém que tinha não sei quantas concubinas, não sei quantas mulheres? Deus permitia esse tipo de coisa? E essa é uma pergunta recorrente que a gente tem. Não só de Davi, mas você tem essa pergunta em Abraão, em Salomão, em Jacó, em tantas outras coisas. Homens de Deus que falharam no seu relacionamento conjugal, falharam no seu relacionamento com outras pessoas. E ainda assim, esses homens estão lá em Hebreus 11, narrado como os heróis da fé. Por quê? Se eles são tão ruins, por que se eles falham tanto? Por que se eles fizeram tantas coisas más? Eu fiz uma resposta mais elaborada para o Gilmar, mas eu vou dar a versão reduzida aqui. A versão reduzida é o seguinte: para que a gente perceba que a nossa relação com Deus não é baseado no nosso mérito, mas é baseado na graça de Deus, no amor de Deus. E é por isso que Jesus vai vir colher os seus santos. Chegou o momento deles entenderem de uma vez por todas tudo o que Deus fez, o amor de Deus em sua plenitude. A hora chegou, o momento é esse, e João está vendo isso como se já estivesse acontecendo. E esse talvez seja o segredo para você viver os dias de hoje. Esse talvez seja o segredo para você viver os dias maus. Eu quero que você tenha isso em mente. As pessoas aqui estavam sendo açoitadas, mortas, perseguidas. As pessoas aqui estavam sofrendo verdadeira perseguição por causa do nome de Cristo. E qual é a mensagem de ânimo? A mensagem de ânimo não é Jesus está vindo agora para resolver seu problema. A mensagem de ânimo não é fique tranquilo, Deus vai mandar um anjo para matar o imperador Domiciano. A mensagem de ânimo não é fique tranquilo, você vai ser livre dos leões, você vai ser livre das fornalhas, você vai ser livre. Não. A mensagem de Deus é a seguinte: olhe para frente, olhe para o amanhã. Eu estou vendo o anjo do Senhor. O próprio Cristo está nas nuvens, Ele está com a coroa da vitória, a foice nas mãos, e já foi dada a ordem do Senhor, o tempo é chegado, nós seremos colhidos, nós seremos recolhidos para os braços do Pai, nós seremos levados por Cristo, a nossa hora está chegando, o momento de realmente vivenciarmos a glória de Deus está próximo.
E nós só suportamos os dias maus de hoje se olharmos para essa realidade certa, perfeita de amanhã, ainda que ela não tenha acontecido hoje. E esse é o desafio. Você olhar para a volta de Cristo como algo, como se estivesse acontecendo agora. Sem dúvidas, sem perguntas, sem medo. Esse é o verdadeiro desafio. Esse é o verdadeiro desafio. George Lade, comentando esse texto, ele diz assim: a história e os acontecimentos humanos não são determinados por um destino cego e sem sentido, que não leva a nada. Deus vela sobre a história, e em sua sabedoria divina virá a hora em que a humanidade estará madura para o julgamento. A história não está sem controle. Na hora de Deus serão colocados pingos nos is. Saber disso muda o que na maneira de você encarar o dia de hoje? Saber que a foice está afiada e pronta, e que Jesus já está à nuvem com a coroa da vitória, aguardando a ordem do Senhor, que será dada, e não há outra possibilidade, isso vai acontecer. Muda o que na maneira de você relacionar com a pessoa que está do seu lado? Muda o que na maneira de você perdoar as mágoas que têm sido geradas no seu coração? Muda o que? O orgulho que você tem carregado e tem feito questão de mostrar para todos. Muda o que? Porque tem que fazer algum tipo de efeito, irmão. A primeira percepção que nós temos aqui é que nós não estamos ao acaso, como George Lade diz. Nós não estamos ao acaso. A história está nas mãos do Senhor. Ela não está simplesmente acontecendo e acontecendo. Não, ela está nas mãos do Senhor. E no tempo do Senhor as coisas acontecerão. Elas acontecerão. Em terceiro lugar, verso 17. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. Agora é outro anjo, agora não é mais Cristo. Você vai se lembrar que na parábola do joio e do trigo, Jesus diz que ele vai dar ordem aos anjos para que faça a colheita do seu povo. Jesus é aquele que ordena, a ordem vai a Jesus para que Jesus coordene esse processo. Então a primeira colheita é a colheita do povo de Deus, é a colheita dos santos do Senhor, é a colheita daqueles que ouviram a voz do Senhor, se arrependeram dos seus pecados e agora vão viver e habitar eternamente com o Pai eterno. São aqueles que não se esqueceram nem por um minuto da promessa de Deus, são aqueles que viveram a sua vida com base na esperança de que o que Cristo fez e de que Ele vai fazer é certo. Essa é a primeira colheita. Agora a segunda vem um outro anjo, e ele também traz uma foice afiada. E ainda outro anjo, agora vem um quinto anjo. Já são 5 anjos nesse texto de Apocalipse 14. Que tem autoridade sobre o fogo. Esse outro anjo, essa imagem do fogo aqui, é a imagem de juízo. Fogo normalmente na Bíblia está ligado a essa imagem, juízo. Saiu do altar e bradou em alta voz. Agora preste atenção. A palavra altar aqui é uma referência à presença de Deus, aonde Deus está. E a maioria dos comentaristas trazem essa ideia de que esse anjo aqui, ele vem como resposta de oração, e por isso ele sai do altar. Porque as nossas orações chegam aos ouvidos do Senhor, chegam ao altar do Senhor. E assim como o povo durante 400 anos orou para que Deus livrasse eles do cativeiro do Egito, livrasse eles daquela terra, livrasse ele daqueles dias, e depois de 400 anos o tempo chegou, Deus levanta Moisés e o povo é liberto. Agora o tempo também chegou, o tempo também chegou, só que diferente daquele momento em que o povo estava sendo liberto do Egito, agora ele está falando da injustiça que vai ser julgada. Ele está falando das pessoas
que desafiaram ao Senhor e serão julgados. Olha só o que diz: bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Perceba que aqui a linguagem é diferente, ele está falando de um outro tipo. Na primeira linguagem, na primeira colheita, era uma referência a trigos, a sementes, era uma referência a um tipo de situação, a um tipo de pessoa. Agora ele está fazendo uma referência a outro tipo de pessoa, a uvas. E essas uvas estão maduras. E verso 19: o anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e lançou no grande lagar da ira de Deus. Aqui a gente começa a ter um paralelo com aquilo que foi a primeira colheita. A primeira colheita, Jesus veio, colheu o seu povo e tomou para si, beleza? A segunda colheita vem a ordem do altar do Senhor, fazendo com que a colheita e o fogo do Senhor fosse derramado. Só que agora, essas não são as mesmas pessoas, elas são diferentes, elas são uvas, e elas são levadas para o lagar da ira de Deus. Sabe o que é lagar? Lagar era uma espécie de tanque, onde as uvas eram colocadas, e as pessoas pisoteavam ela, para que o suco ali então saísse. E isso é uma representação do que vai acontecer. Olha o que diz o verso 20: elas foram pisadas no lagar, elas estão sofrendo a ira de Deus, elas vão experimentar da ira de Deus, elas serão pisoteadas por Deus, elas sofrerão consequência de não ouvir a Deus. Isso acontecerá fora da cidade. Olha o que diz o verso 20: elas foram pisadas no lagar fora da cidade, fora do lugar onde aqueles que foram colhidos da primeira vez estavam. Eles foram conduzidos a um lugar diferente. Eles não podiam estar na mesma presença graciosa de Deus. Eles não poderiam experimentar da mesma presença bondosa de Deus. E olha só o que o texto continua dizendo: e correu sangue do lagar. O sangue é a representação do sofrimento, é a representação da realidade da morte. Ali a dor é intensa, ali a dor não tem fim, ali é lugar de tormento eterno. E olha o que continua dizendo versos 20: chegando ao nível dos freios dos cavalos. Os freios é o que fica aqui. Ele está dizendo que chegou a um nível onde os cavalos se afogavam, ou seja, chegou a uma altura muito grande. E numa distância de cerca de 300 quilômetros, ou 1.600 estádios. E aqui tem duas representações. A primeira representação é que isso seria o tamanho da Palestina, o tamanho de Israel, 300 quilômetros quadrados. Aqui também há uma representação de que isso representa toda a humanidade, todos os lugares. Em meios miúdos, para a gente ficar na mesma sintonia. A segunda colheita acontece também por causa da ordem do Senhor. E ela vai de encontro com pessoas que também estão maduras, mas diferente das primeiras, estão maduras porque os seus frutos estão prontos para serem dados. A segunda não. Elas estão maduras porque elas precisam ser recolhidas urgentemente. E indiferente da primeira, que são conduzidas à presença do Senhor, a segunda não, é conduzida para fora da cidade, e elas serão pisoteadas. E como consequência disso, haverá uma dor terrível. É como se você afogasse no seu próprio sangue e não fosse possível sair dessa realidade. Ele está falando de um lugar de tormento, de um lugar onde a ira do Senhor é despejada, de um lugar onde as pessoas sofrerão e não terão como escapar dessa realidade. Por isso é largo e profundo. Essa é a representação. É largo e profundo. Não dá para sair mais. Acabou. As oportunidades se findaram. Acabou. A promessa de Deus se cumpriu. Lembra do que eu disse? A primeira vinda de Jesus é graça, mas a segunda vinda é juízo. O que significa dizer, meu irmão, que ainda há tempo. Mas o tempo está acabando. O tempo está acabando. Existe uma representação interessante nesses versos que nós lemos, que a palavra foice é falada 7 vezes. E o número 7 significa perfeição. E isso acontece de maneira proposital. O que João está querendo dizer com essa linguagem
falar foice por 7 vezes é para dizer o seguinte: isso não vai deixar de acontecer. Isso vai acontecer. Tão certo quanto o ar que nós respiramos, a colheita do Senhor virá. A pergunta é: por quem você vai ser ceifado? Pela graça de Cristo ou pelo fogo do juízo de Deus? Pastor, como que eu posso saber se eu estou de lá ou se eu estou de cá? É bem simples. As pessoas que se arrependem dos seus pecados, ouvem o Senhor e procuram viver no Senhor, elas serão colhidas pelo Senhor. Mas as pessoas que vivem por si mesmas, as pessoas que procuram seus próprios interesses, e as pessoas que negam a voz do Senhor, e aqui no contexto de Apocalipse, adoram a besta, adoram a política, adoram a ideologia, adoram a filosofia, adoram a religião, adoram a si mesmo, adoram os seus empregos, adoram qualquer outra coisa no lugar de Cristo, essas pessoas serão lançadas do lagar da ira de Deus, e serão pisoteadas eternamente, de uma forma que elas não escaparão. Porque será profundo demais para que haja frescor, e será largo demais para que possa fugir. Como que você vai saber disso então? Avaliando o seu próprio coração. Avaliando o seu próprio coração. Eu tenho pensado que esse tempo em que nós estamos vivendo, tempo de dor, tempo de sofrimento, tempo em que pessoas têm perdido pessoas queridas, tempo em que pessoas têm perdido sua fonte de renda, tempo em que o sofrimento está presente, é uma amostra grátis de Deus para nós. Eu olho para o livro de Lamentações, por exemplo, se eu fosse nomear algum livro do Senhor, porque eles foram nomeados por homens e não pelo próprio texto bíblico, eu não chamaria de Lamentações, eu chamaria de amostra grátis do inferno. Porque veja bem, Jeremias foi chamado por Deus para pregar ao povo arrependimento. O povo não queria se arrepender dos seus pecados. Jeremias, instituído por Deus, levado por Deus, falou: olha, Deus vai trazer uma grande nação, eles vão vir contra nós e eles vão nos vencer. Mas Deus está dando um prazo para nós: arrependa dos seus pecados, converta-se dos seus maus caminhos, adore ao Senhor, e Ele vai nos livrar dessa grande derrota. O que o povo fez? Não quis ouvir. No meio do livro de Jeremias, você vai ver profetas como Ananias e outros que levantam e dizem assim: não, Deus não vai nos destruir, Ele nos ama demais, Ele é bom demais para a gente. Perceba que a cidade de Jerusalém jamais foi destruída na história da humanidade. Naquele tempo, naquele momento da história, de fato Jerusalém não tinha sido destruída. Nós somos o povo eleito, nós somos o povo santo, nós somos o povo amado. Deus jamais permitirá que pagões, Deus jamais permitirá que ímpios nos vença. Está tranquilo, está sossegado, continua a vida de vocês. E Jeremias começou a falar. Jeremias foi falando: arrependa-se, 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 arrependa-se. E o povo não. Até que teve uma cena interessante mais. O povo cansou de ouvir Jeremias e acusou ele de ser um falso profeta. Veja bem, acusou o verdadeiro profeta de ser um falso profeta. O rei deu ouvidos, porque o rei queria ouvir o que agradava o coração dele. E é assim que a besta faz. Ela diz o que você quer ouvir. Ela não diz algo que constrange o seu coração. Ela não diz algo que vai de encontro com os seus pecados. Não. Ela diz: está sossegado. O rei ouviu, mandou prender Jeremias de cabeça para baixo num fosso. Jeremias fez uma oração: se eu sou o falso profeta, que eu morra. Mas se eu não for, que esses homens amanhã são mortos. O que aconteceu? Os falsos profetas morreram. E aí você pensa: agora o povo acreditou, agora eles se arrependeram dos pecados, agora eles vão adorar o Senhor de verdade. Não! Outros falsos profetas se levantaram, justificaram aquela morte, e eles não se arrependeram.
Eles permaneceram firmes em suas teimosias, em seus desejos. E Jeremias foi dizendo: gente, vai dar tudo errado, nós vamos ser derrotados, arrependam-se. E nisso o Império Babilônico chegou, sitiou Jerusalém. E o povo: vamos orar ao Senhor para que Ele nos livre. Jeremias: não é questão de orar, é questão de arrepender dos seus pecados. Mas o povo não quis ouvir. Eles confiaram que eles eram santos, eles eram o povo eleito, eles eram com quem a aliança de Deus tinha sido realizada. É neles que o tabernáculo estava, é neles que a arca da aliança se manifestou, é deles que vinham os pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó. Eles se sentiam especiais demais para serem derrotados. E eles confiavam que tinha um rei poderoso, que tinha boas estratégias, e que jamais eles seriam derrotados. E o que aconteceu? Eles foram derrotados. E aí a gente lê o texto de Lamentações, a amostra grátis do inferno. Ou poderia colocar assim também: consequências da teimosia do homem. Ou poderia colocar: aquele que quer se fazer surdo diante de Deus. Ou poderia colocar: aquele que é orgulhoso demais para ouvir o Senhor. E aí em Lamentações, nós vemos Jeremias lamentando junto com o povo e dizendo: por que não ouvimos? Por que não nos arrependemos? Por que confiamos em nós mesmos? Por que confiamos no nosso rei? Por que confiamos na nossa cidade? O texto de Lamentações, meu irmão, é tão forte que em Lamentações capítulo 4 existe uma cena das mães cozinhando os seus filhos para se alimentarem. Está na Bíblia isso, pastor? Tá. Lamentações capítulo 4. Lê lá. Mas essa é uma pequena cena diante de tanta dor que ali é narrada. Sabe por quê? A dor se tornou profunda demais e larga demais para que eles pudessem escapar. Meu irmão, Deus está nos avisando desde o Antigo Testamento. Não precisa você somente olhar para amanhã e ver que a colheita será cumprida. Se você olhar para trás, você vai ver que Deus já deu esse recado várias vezes. A questão é: quando verdadeiramente você vai se comprometer com esse Deus? Quando essa verdade será a verdade que guiará os seus passos? Quando verdadeiramente você entregará o seu coração completamente para o Senhor? Quando que você vai se livrar dos seus ídolos que têm tomado conta do seu coração e dos falsos deuses que têm guiado as suas decisões? Porque ainda há tempo. Arrependa-se. Arrependa-se. Mas arrepende de verdade. Arrepende de verdade. Porque isso aconteceu em Lamentações. E João agora está tendo uma visão do futuro, e a visão do futuro é a mesma coisa. A foice vai chegar. Lamentações capítulo 3, Jeremias escreve um dos textos que é o único texto de Lamentações que a gente conhece. O único. Que a gente só pega nele. A gente não lê nem para trás dele, nem depois dele. Que é só: eu trago à memória aquilo que me dá esperança. É isso. Lindo! Maravilhoso! E Jeremias diz: porque se eu não trouxer à memória que Deus é o Deus de aliança, que Deus é um Deus de graça, que Deus é um Deus de amor, eu não suporto viver os dias de hoje. O que você tem trazido à sua memória? O que tem te dado esperança? A pandemia vai acabar. Essa é a minha esperança agora. Sinto te dizer, meu irmão, vai ter outra dor aí. Não estou dizendo que é outra doença, não estou profetizando nada de ruim aqui não. Mas o trem vai continuar ruim. Não, quando eu vacinar, acabou. Vou sair lambendo os outros na testa, que aí eu vou estar livre. Não, meu irmão.
Não. Você precisa ser transformado pelo Espírito. Se a sua esperança é vacina, se a sua esperança é que a pandemia acabe, se a sua esperança é que o político continue ou que ele saia, se a sua esperança é que os juízes do STF modifiquem ou continuem, se a sua esperança é que faça mais frio ou mais calor, se a sua esperança... Você não está entendendo. Você continua ouvindo a besta da terra, a falsa religião, e a besta do mar, a falsa ideologia, o falso poder. E o inimigo já está à porta. Ele já está pronto para invadir. É isso que a gente viu em Apocalipse capítulo 13. As bestas já estão atuando. Elas vão se manifestar daqui a pouquinho. As pessoas estão discutindo, não pode fechar a igreja, porque isso é perseguição religiosa. Ué, mas peraí. A Bíblia diz que vai ter perseguição religiosa. Eu não estou dizendo que eu sou a favor de fechar a igreja para ter perseguição religiosa, não. O que eu estou dizendo é que vai haver. Eu não sei se é agora que nós seremos proibidos de cultuar, mas isso vai acontecer. E quando isso acontecer, significa que você perdeu a sua relação com Deus. Significa que você não pode mais ter comunhão com Deus. Significa que você não pode mais manifestar o Evangelho de Deus. Significa que agora nós somos derrotados. Não significa isso. Jamais significará. Nós seremos perseguidos, nós seremos açoitados e nós seremos mortos por causa do nome de Cristo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque felizes os que morrem no Senhor, felizes os que são colhidos pela foice afiada de Jesus Cristo, felizes esses que vão se encontrar eternamente com o Pai. A tristeza não está para nós. A tristeza está para aqueles pseudos vitoriosos, os falsos vitoriosos desse mundo, os falsos prósperos desse mundo, que vivem no sistema corrupto, que se adaptaram ao sistema corrupto, que, como diz o Salmo 1, eles ouviram, eles caminharam, e eles agora fazem parte daqueles que zombam. Esses parecem que venceram. Esses parecem que obtiveram vantagens financeiras ou de qualquer outra ordem. Esses parecem que são os verdadeiros vitoriosos. Mas pasmem, a foice está afiada. E o anjo que tem autoridade sobre o fogo, sobre o juízo, está pronto para vir. Basta o anjo do Senhor sair do trono e dizer: vá! As uvas estão maduras. O que fazer diante dessa realidade? Primeiro, viva o dia de hoje com a certeza de que a colheita prometida acontecerá. Meu irmão, se você não viver o dia de hoje com essa certeza, se você não viver o dia de hoje com isso pulsando no seu coração, a colheita vai acontecer. A colheita vai acontecer. Dos bons e dos maus, do joio e do trigo, daqueles que experimentarão da glória eterna, mas também daqueles que experimentarão da punição eterna. E se você, ao tomar uma decisão, por mais simples que seja, desconsiderar essa realidade, possivelmente você vai tomar uma decisão ruim. Possivelmente você vai tomar uma decisão movida pelo pecado que há no seu coração. Segundo, a história não está jogada ao acaso. Deus está no controle e essa história está chegando ao fim, diz o Senhor. Nós não estamos lançados à sorte. Eu sei que você já pensou isso. Eu sei que porque eu já pensei isso muitas vezes. Eu sei porque isso está escrito em diversos salmos da Bíblia. Homens do Senhor que se sentiram abandonados por Deus, que sentiram que tinham sido lançados à sorte, que sentiram que Deus não estava mais no controle, que sentiram que Deus não estava mais presente, que sentiram que a presença de Deus não era mais real. Mas o Senhor diz: o fim está próximo.
os anjos estão a postos, a foice está afiada, e o tempo está chegando. O tempo está chegando. A história está correndo o curso que Deus determinou. A história não está correndo um curso sem rumo. Ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. E o fato de você não saber quando é o fim não deve deixar seu coração desesperançoso ou desesperado. Pelo contrário, descanse na certeza daquele que tem o fim nas mãos. Deus, o eterno Deus. Terceiro, é momento de olhar para o seu coração e saber como você tem vivido seus dias, confiando em si mesmo ou em Deus, sendo o joio ou sendo o trigo, sendo a fruta colhida pelo Senhor Jesus ou sendo a uva pisada pela ira de Deus. Como você tem vivido? Como você tem amado? Como você tem perdoado? Como você tem comprado? Como você tem vendido? Como você tem vivido? Eu não estou falando de uma experiência religiosa. Eu não estou falando de participar de uma igreja. Eu estou falando como você tem vivido, como você tem acordado, como você tem escovado os seus dentes, como você tem se vestido, como você tem cumprimentado as pessoas, como você tem comido, como você tem bebido. Eu estou falando do seu dia a dia, porque é aí que você vive a verdadeira relação com Deus, é aí que você manifesta o verdadeiro evangelho de Deus, é aí, é nesses momentos, é no dia a dia. Não é na hora de você estar no meio do povo de Deus. É claro, isso faz parte. Veja bem, meu irmão, não quero que você tenha impressão errada. Às vezes eu estou falando aqui, você está pensando, gente, esse pastor não gosta de igreja não. Não pensa isso não, eu amo igreja. Há uma saudade imensa desse salão estar cheio de gente, da gente estar se confraternizando, se abraçando, experimentando do amor um para com o outro. Mas perceba, tudo isso serve para fortalecer a sua relação com Deus, mas nada disso determina a sua relação com Deus. Nada disso determina. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está longe daqui. Disse assim: pastor, eu estou numa cidade onde eu não consigo encontrar uma igreja fiel, eu não consigo encontrar uma igreja bíblica, e isso não tem me permitido viver uma relação verdadeira com Deus. E eu disse a essa pessoa: então o problema não é a igreja não, porque nada te impede de viver uma verdadeira relação com Deus, a não ser o seu próprio coração, a não ser a maldade que há no seu coração, a não ser o pecado que se manifesta no seu coração, a não ser que você esteja ouvindo a besta da terra, a falsa religião, a não ser que você esteja ouvindo a besta do mar, o falso poder e a falsa autoridade. Com isso eu não estou dizendo que a gente deve permanecer numa igreja que não seja fiel. A igreja sempre vai ser o mecanismo de Deus para nos fazer amadurecer, para nos fazer crescer, para nos fazer nos aproximar de Deus da maneira correta, para fazer experimentar a mão de Deus no nosso dia a dia. Mas não é isso que determina a nossa vida com Deus. Eu espero que eu esteja sendo claro. Eu espero que eu esteja sendo claro. O que determina a sua vida com Deus é a sua segunda-feira de manhã, é a sua terça-feira à tarde, é a sua quarta-feira à noite. É o momento em que você está na cama com seu esposo ou com a sua esposa. É o momento que você está fazendo comida junto com seus filhos. É o momento que você está trabalhando. É isso que determina a sua vida com Deus. Quarto lugar, o fim da angústia, injustiça, impiedade, corrupção já está determinado. Como essa informação muda a maneira de você enxergar a vida? Deus está dizendo: não se preocupem. Imaginem a cena, o pessoal de Apocalipse, naquele tempo do primeiro século, sendo perseguido pelo imperador Domiciano, tendo seus parentes mortos, tendo seus bens confiscados, sendo impedidos de comprar e vender, porque não tiveram a marca do governo. E o discurso de Deus para essas pessoas é o seguinte: não se preocupem,
o fim da injustiça, o fim da corrupção, o fim da maldade, o fim da angústia, o fim da dor, o fim da morte, está determinado. Está determinado. Como que isso provoca o seu coração? Que impacto isso gera no seu coração? Que impacto isso gera na maneira de você ver a vida? De você enxergar? Quinto lugar, o ciclo de Apocalipse 12, 13, 14 nos mostra que seremos incessantemente tentados a abandonar a Deus. Porque a besta da terra, a besta do mar, Satanás, a meretriz, a Babilônia, todos os amigos de Satanás, todas as suas ferramentas, o que eles querem é desvirtuar o seu coração de Deus. O que eles querem é fazer com que você olhe para qualquer outra coisa que não seja a obra redentora de Cristo. O que eles querem é que você coloque outros ídolos, outros deuses, outras coisas no lugar de Cristo. É isso que eles querem. E Satanás faz isso muito bem. Preste atenção. Satanás faz isso muito bem. Ele convenceu 1/3 dos anjos a se rebelar contra Deus. Você sabe o que é isso? Que poder de persuasão é esse? Você é um anjo, está do lado de Deus, e um outro anjo seu diz: vamos rebelar contra esse cara aí? Que argumento é esse? Que poder de persuasão é esse que te faz abandonar o Deus Criador, estando com Ele na eternidade? Se Satanás convenceu 1/3 dos anjos, você acha que ele consegue convencer o seu coração? Você acha que ele tem ferramentas o suficiente para te desviar das promessas que você já fez, dos compromissos que você já fez com Deus, das tantas vezes que você disse: agora vai? Ele tem todas as ferramentas. A nossa sorte é que nós não precisamos lutar contra ele. O Espírito do Senhor faz isso por nós. Ele nos garante, Ele nos persevera, Ele está junto conosco, Ele nos dá força para dizer não para o pecado. Mas nós só nos apropriamos disso de maneira real se nós buscarmos ao Senhor, se nós adorarmos ao Senhor, se nós orarmos, se nós tivermos intimidade com Ele. Apocalipse 12, 13, 14 nos mostra que seremos incessantemente tentados a abandonar a Deus. E se fizermos isso, será a nossa pior decisão. A nossa pior decisão. Eu quero terminar com a nossa frase tradicional. Ela diz assim: o grande spoiler do mundo já foi amplamente divulgado. Cristo veio uma vez e ministrou graça e amor sobre os homens. E Ele virá novamente e derramará ira e justiça sobre os homens. Saber disso deveria mudar imediatamente o nosso coração. Agora, não é uma coisa para você pensar assim: então, até concordo, mas eu preciso resolver uns negócios aí primeiro. Então, eu até acho que eu preciso fazer isso mesmo, mas tem umas paradas aí que eu tenho que... Não, meu irmão, é imediatamente, é agora, é no ato. É no ato. Se você acredita nisso, você precisa mudar o seu coração hoje, nesse momento. Nesse momento. Eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Pai, nós queremos colocar os nossos corações diante do Senhor em temor e tremor, ó Pai. Porque nós confiamos, ó Deus, em nós, nas nossas forças, no nosso mérito. E acreditamos, ó Pai, que somos bons o suficientes para merecer a Tua herança, a Tua eternidade, o Teu céu. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor nos revela que nós não somos. O Senhor revela o nosso pecado. O Senhor nos constrange ao revelar a podridão que há em nós. O Senhor nos constrange, ó Pai, ao mostrar os nossos erros, ao expor as nossas feridas, ao escancarar o nosso coração.
E eu quero agradecer ao Senhor por isso, ó Pai. Continue a fazer isso. Continue a mostrar tantas promessas que nós cumprimos e não fizemos. Tantas vezes, ó Pai, que nós falamos e não realizamos. Tantas vezes, ó Pai, que nós prometemos e não fomos. Continue a mostrar, ó Pai, como somos falhos. Continue a constranger o nosso coração, ó Pai. Mas eu também te agradeço, Deus, porque o Senhor nos constrange não para nos humilhar, não para que a gente perca a esperança, mas para que nós possamos olhar para o Senhor, para que os nossos olhos sejam abertos verdadeiramente, para que nós possamos parar de olhar para o nosso umbigo e começamos a olhar para quem o Senhor é, para a tua obra graciosa, para que os nossos olhos sejam, para que os nossos ouvidos sejam destampados e que nós possamos ouvir o seu chamado de arrependimento. Obrigado, Deus, porque o seu chamado é um chamado de graça. Obrigado, Deus, porque o seu chamado é um chamado para que nós nos tornemos seus filhos. O seu chamado, ó Pai, é um chamado para que nossas vidas sejam verdadeiramente transformadas, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama a viver com esperança, com alegria, ainda que venha dor, ainda que venha tribulação, ainda que venha perseguição, ainda que venha o pior dos inimigos, ó Pai, nada pode nos atingir, porque estamos em Ti, porque estamos seguros em Ti, porque é o Espírito Santo do Senhor que nos preserva, é o Espírito Santo do Senhor quem nos conduz, e é o Espírito Santo do Senhor que nos dá força, Pai. Por isso nós clamamos a Ti, nos constrange mesmo, Pai, e abra os nossos olhos para que a gente possa estender a mão e clamar ao Senhor graça e misericórdia, e clamar ao Senhor: por favor, nos ajude, nos salve, nos arrebate para Ti. Que seja o Senhor o único dono do nosso coração, o único Deus do nosso coração, o único temor do nosso coração, Pai. É assim que nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.